Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa é... Antes de começar a falar de hospitalidade, eu queria pedir a Gustavo que colocasse aí aquela mensagem de Meimei, se fosse possível. Isso. Para a gente poder refletir um pouco sobre essa mensagem. E assim caminharás na estrada terrestre, aprendendo a amar e a construir, auxiliar e suportar com heroísmo e paciência, até que te ausentes do plano físico na luz da vitória sobre ti mesmo. E se perguntares ao Senhor da vida o porquê de tudo isso, ele te dirá certamente: sim, enviei-te os necessitados do mundo para que pudesses igualmente atender à tua necessidade de elevação. Então, meus irmãos, nós já vimos por aqui que o trabalho é a maneira mais fácil da gente conseguir a elevação aos olhos do Pai, né? E voltando então ao assunto que eu vou abordar na noite de hoje, que é a hospitalidade, eu vou abranger primeiro de uma maneira geral o que é hospitalidade, para depois então nós nos atermos à hospitalidade do coração. Sempre a gente procura o significado da palavra hospitalidade. E o que vem a ser hospitalidade? Ato de hospedar, acolhida de hóspedes, hospedagem. Qualidade do que é hospitaleiro, boa acolhida. Recepção ou tratamento afável, cortês, amabilidade, gentileza. Então, resumindo, hospitalidade é acolher, receber, dar boas-vindas. Afirmo que essa forma de entrar na casa de cada um de vocês e ser recebido com tanta atenção, carinho, é uma forma de hospitalidade. A hospitalidade é ampla no seu contexto e vamos abordar algumas de suas facetas antes de abordá-la especificamente. Vamos ver de uma maneira mais ampla sobre a hospitalidade. Notamos diversas cidades, não só do nosso Brasil, mas também do exterior, fazendo referências sobre suas formas hospitaleiras de ser. No Rio Grande do Sul, o chimarrão, que não tem nada de amargo, é sinônimo de hospitalidade e da amizade do gaúcho. Cuiabá tem a sua marca da hospitalidade no sorriso largo dos seus moradores e no ritmo
do rasqueado, dança tradicional da cidade, e também a dança do siriri, que nada mais é do que a dança do sabiá. No Rio de Janeiro, a sua tradicional hospitalidade já nos recebe nos braços do Cristo Redentor, no jeito alegre e reverente do seu povo, suas belezas naturais, seu carnaval, seu futebol, etc. E abrangendo o outro lado da hospitalidade, que é a hospitalidade de receber e hospedar pessoas em nossa casa, como exercendo o nosso papel de hospedeiros. É sempre muito agradável e gratificante quando recebemos em nosso convívio pessoas que apreciamos, que queremos bem, temos afinidade, nossa família, amigos, e temos a oportunidade de compartilhar nosso teto, nossas refeições, nossos momentos e até nossa intimidade. Umas pessoas gostam mais, outras nem tanto, vai na maneira de ser de cada um. É muito particular. Sei que hoje é muito difícil o abrir as portas da nossa casa, mas temos consciência de receber pessoas afins e é sempre muito bom essa troca, pois vivemos em comunidade e o socializar faz muito bem. Muitas pessoas não gostam de receber, de sair da sua zona de conforto, mas sabemos que cada ser é único e tem o direito de agir como desejar, fazendo isso com respeito e, assim, a boa convivência é necessária. Mas a hospitalidade que vou abordar aqui, tema do meu estudo, não é o de receber pessoas. Pode até ser em algumas vezes, hospedá-las, mas sim uma hospitalidade mais profunda, a hospitalidade do coração. O que vem a ser a hospitalidade do coração? É aquela acolhida fraterna, onde, com o coração cheio de ternura, consolamos, ajudamos, cuidamos com amor e cheios de boa vontade de um nosso irmão. Deus se faz presente nesses momentos em nossas vidas, quando agimos como benfeitores que intercedem por alguém. O Mestre Jesus sempre estará conosco quando estivermos cuidando de um coração tão ou mais necessitado que o nosso. Às vezes não escutamos, você foi um anjo? Pois é, acreditemos, existem anjos na Terra também. A hospitalidade do coração envolve boa vontade, generosidade, caridade, atenção, desprendimento, disponibilidade, principalmente amor e ação. Gosto muito de ilustrar os meus estudos com histórias, fábulas, parábolas, casos, e tiro geralmente essas reflexões, essas historinhas de livros que eu leio. Gosto muito de ler, tenho o hábito de, quando leio, anotar, quando eu acho alguma coisa interessante, o assunto, a página no livro, o nome do livro, porque assim, futuramente, quando eu precisar abordar um assunto, eu tenho no meu caderninho anotado aquela parte que eu gostaria de tocar, né, de abordar. Então, hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou contar para vocês uma parábola e, geralmente, eu gosto muito desse livrinho aqui, Histórias e Parábolas para a Família,
do padre Christian Shankar, da Canção Nova. Ele, no prefácio desse livrinho, ele diz assim: contar histórias e ouvi-las. Essa é uma arte milenar que vem sendo transmitida de geração em geração. Numa pequenina história, quanta sabedoria e ensinamento. Como é uma parábola, parábola vem do grego parabolé e significa comparação, ilustração ou analogia. É uma narrativa curta que, mediante o emprego da linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. As parábolas eram muito comuns entre os hebreus, e foi desse povo que nasceu o principal contador de parábolas da história, Jesus Cristo, que possui várias dessas pequenas histórias registradas no Novo Testamento. Nosso Senhor recorria às parábolas para que, de maneira simples, a aprendizagem dos seus ensinamentos fosse facilitada e a essência do homem enaltecida. Trata-se, pois, de uma narrativa alegórica que, por meio de comparação ou analogia, transmite preceitos morais ou religiosos, a exemplo das parábolas encontradas nos evangelhos. Nesse livro, ele reuniu várias parábolas, várias fábulas, vários contos. Ele fez uma pesquisa de muitos anos. E desse livro, então, eu tirei a de hoje, que tem o nome de Um Copo de Leite. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de porta em porta numa cidade do interior para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 50 centavos no bolso. E ele tinha fome. Decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora jovem mulher lhe abriu a porta. Em vez de comida, ele pediu um copo de água. Ela percebeu que o jovem parecia faminto e assim lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. Minha mãe sempre nos ensinou nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Pois lhe agradeço de todo o coração, ele respondeu. Quando Rodolfo saiu daquela casa, não só sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais fizeram de tudo para tentar descobrir o mal que a afligia e não conseguiam. Então, resolveram enviá-la para a cidade grande, onde teria mais recursos. E assim foi feito. Chegando na cidade grande, no hospital de muito recurso, a equipe médica se reunindo viu que, de fato, o grave da jovem mulher, o caso da jovem mulher, era muito grave. Então, chamaram um especialista e o doutor Rodolfo veio atender a paciente. O médico, ao saber de onde ela viera, ficou extasiado e uma luz encheu os seus olhos quando a reconheceu. A partir daquele dia, dedicou atenção especial àquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da enferma, ganhou a batalha. Então, pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la.
Ele a conferiu, depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la, porque sabia que levaria o resto da sua vida para pagar todos aqueles gastos. Mas, finalmente, abriu a fatura e leu o seguinte: pago totalmente há muitos anos atrás com um copo de leite. Dr. Rodolfo Levi. Lágrimas de alegria correram de seus olhos e seu coração ficou repleto de felicidade. Bom, meus amigos, o bem que fazemos hoje volta para a gente amanhã. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Isso é bíblico e cristão. O bem que praticamos nada mais é que consequência daquilo que recebemos. Em outras palavras, não faço bem para Deus me amar. Faço bem porque Ele me ama. Isso muda tudo em nossa vida. Um simples copo de leite hoje pode se transformar numa grande graça amanhã. Mas é preciso que se faça com amor. E você? Já deu um copo de leite? Grande, médio, pequeno? Não importa. A ação é que conta. Acredito que todos nós já tivemos essa oportunidade. O copo de leite, é lógico, é uma analogia para qualquer ação que simbolize uma ajuda a alguma pessoa ou alguém. Achei apropriado encaixar aqui a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus capítulo 25, 35 a 40. Todos vocês conhecem essa passagem, mas eu achei muito propício que entrasse aqui nesse momento. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Eu era um forasteiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestiste. Doente e cuidastes de mim. Na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Essa passagem é linda, né? É muito forte, muito tocante. Quando Miriam, no final de janeiro, me convidou para fazer um novo estudo, eu estava lendo o livro, era meu livro de cabeceira no momento. Ele tem o nome de Ave Luz, esse livro aqui. É psicografado por João Nunes Maia, pelo espírito de Shaolin. Além de ser meu livro de cabeceira no período que Miriam me ligou, eu estava usando também no meu culto no lar. Ele conta diversas passagens dos apóstolos com Jesus. Fala sobre Tiago, Mateus, Tomé, João, Pedro, e com diversos títulos. Ele aborda tolerância, bondade, cura, bem-aventurança, alegria, respeito e hospitalidade. Eu tinha poucos dias acabado de ler sobre hospitalidade.
E a leitura sobre hospitalidade, a narrativa que ele faz sobre hospitalidade, me tocou demais o coração. É uma passagem lindíssima. E é ela que eu vou fazer o estudo com vocês hoje. Mas antes de entrar no livro, eu quero citar aqui o capítulo 21, versículo 25 do Evangelho segundo o Espírito, de João Evangelista, segundo o apóstolo João Evangelista. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Naqueles tempos, tudo que Jesus dizia era impossível de ser escrito. Os papiros, além de ser caros, eram raros. Só quem tinha dinheiro, quem tinha poder, usava de papiros. A maioria dos seguidores de Jesus não sabia ler nem escrever. Sem contar que as falas de Jesus, na maioria, eram ao ar livre. Poucas vezes ele falava em templos. A palavra do mestre era aberta, dita pelos caminhos, nos montes, embaixo das árvores, na casa de algum seguidor, na beira do rio ou do mar, nas cavernas onde se abrigavam do frio ou da chuva e muitas vezes dormiam quando iam de uma cidade a outra. A escrita era só de poucos. Poucos sabiam ler, só os abastados tinham essa possibilidade. Muitas citações de Jesus se perderam ou depois foram transcritas pelos seus apóstolos. Assim, essa passagem, que é assunto do meu estudo hoje, com certeza retrata um dos relatos a que João Evangelista se referiu. Então, começando, ainda não precisa compartilhar ainda, Gustavo, eu ainda vou falar um pedaço, depois você coloca. Eu vou abordar já o livro, mas como eu li muitas vezes, tudo que eu podia falar, eu vou falar para vocês, substituindo algumas coisas. Mas vai chegar na hora das palavras de Jesus que não tem como eu transcrever, falar as palavras de Jesus da minha maneira. Tem que ser lidas. Aí Gustavo vai compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Simão Pedro, simplesmente Pedro, grande companheiro de Jesus. Homem destemido, muitas vezes turrão, fruto da vivência da época, abastecido pela coragem em todos os sentidos, sem faltar-lhe o bom ânimo, negou a Jesus na hora em que deveria dar seu testemunho. É o que pensais, mas não foi por medo. Vós bem sabeis por quê. Jesus havia dito: eis que 3 vezes me negarás. Só isso basta para que me compreendais. Abro um parêntese aqui. Jesus tinha sido preso. E depois que ele foi preso, veio aquela exposição de Jesus e Barrabás ao povo, e Pilatos perguntou: quem será crucificado, Jesus ou Barrabás? E o povo, sofrido, extorquido, assolado com a quantidade de impostos que pagavam na época,
pago, recebendo moedas dos grandes daquela época, os rabinos, que eram os portadores, né, das sinagogas, gritaram: Jesus. E vocês conhecem a história. Jesus foi crucificado. Urgia que os seguidores de Jesus saíssem o mais rápido possível da cidade. E Pedro tinha saído à rua em 3 ocasiões para se certificar da situação, pois soubera que os romanos estavam fechando as saídas da cidade e interrogando o povo acerca dos seguidores de Jesus. Assim, nas 3 vezes que saiu, foi reconhecido, e 3 vezes negou que fazia parte do séquito de Jesus. Ele tinha uma missão: retirar em segurança todos os seus companheiros e suas famílias que ali ainda estavam, para que eles, apóstolos designados pelo Mestre, continuassem o que Jesus tinha começado. Grande Pedro, na sua missão difícil e pacificadora. Simão Pedro Bar Jonas, pescador de profissão no mar da Galileia, encontrou o Senhor e não resistiu ao seu chamado para o trabalho do amor. E Jesus havia dito: eu te farei pescador de homens ou pescador de almas. E verdadeiramente o fez. Pedro foi a pedra angular da comunidade. Sobre ele se assentaram as responsabilidades do cristianismo nascente, força poderosa que desceu do céu por misericórdia de Deus. O apóstolo de Jesus, o apóstolo do Mestre, certa manhã, levantou-se indisposto para o trabalho. Saiu de casa e pegou um caminho que levava às campinas da cidade de Betsaída, para as encostas das montanhas mais próximas. O homem pescador sentia necessidade de pensar, de monologar, como Jesus fazia e como nós muitas vezes fazemos, né? Precisamos de um momento para refletir e nós nos retiramos para algum lugar onde sentimos que ali vai nos fazer bem. E foi isso que aconteceu com Pedro. Ele queria entender muita coisa e tranquilizar a mente. Pedro chega ao destino, assenta-se numa grande pedra e se entrega aos pensamentos, descortinando a paisagem árida. Algo preocupava. Não sabia o que era, mas queria descobrir. Naquela elevação da alma, surge de repente ao seu redor algumas ovelhas que começam a acariciá-lo, umas lambendo suas mãos, outras encostando o seu corpo no seu, como um pedido de afago. Pedro se distrai. De mansinho, aproxima-se um pastor que Pedro não percebera, dada a delicadeza do seu andar. Põe a mão no ombro de Pedro, desejando-lhe paz. O pescador vira-se quase assustado e o cumprimenta com amabilidade. O pescador olha e vê que era um menino com a pele curtida pelas intempéries, cabelo em desalinho, com aquele camisolão já bem gasto. Na mão empunhava um cajado que identificava a sua profissão. O discípulo de Cristo
Curioso, pergunta se aquelas ovelhas eram dele. Ao que o menino responde: sim, senhor, essas ovelhas são nossas. Nossas? De quem? Eu tenho pai e mãe, sou filho único. Meus pais encontram-se doentes em casa e faço tudo para que eles vivam. Minha mãe é cega e agora piorou com outras doenças que não entendemos. Meu pai caiu de um despenhadeiro ao tentar salvar uma ovelha nas pedras e quase não pode mais andar. Nós somos pobres, o senhor sabe. E Pedro pergunta: onde moras, meu garoto? O pastor aponta o bastão em uma direção e Pedro enxerga um casebre distante. Conversa vem, conversa vai, os dois se distraem, o tempo passa. O discípulo do Nazareno sentiu-se confortado com a prosa com o rapazinho. E depois de um tempo, se despede, tomando o seu rumo. Pedro, descontraído, mas alegre, aproveitando a brisa já fresca, a natureza restauradora, se sente mais reconfortado. Fizera bom para ele aqueles momentos, todo esse tempo de conversa com o garoto e a contemplação da natureza. Simão Pedro, de volta às suas lides, encontra alguns amigos e à noite já se encontrava junto aos pescadores, no local onde se reuniam para ouvirem a palavra do Mestre. Jesus entra mansamente, assenta-se e Pedro levanta-se e dirige-se a Jesus falando: Mestre, há muito que o meu coração palpita por interesse que somente agora tenho a oportunidade de externar perante ti. Sinto a vontade de praticá-la, sem que conheça ao menos os pormenores da sua verdadeira ajuda. Podes me dizer o que é hospitalidade? Aí, Gustavo, você pode botar a primeira. Aí, gente, eu convido a vocês, para não ficar cansativo para vocês, mas essas são as palavras de Jesus. Não tem como eu substituí-las. E é de uma beleza, de uma grandeza tão grande, que o texto é um pouquinho grande, mas vocês vão achar pelo conteúdo que é até pequeno pela imensidão dos ensinamentos que contém. Então, Cristo responde para Pedro: Pedro, a verdadeira hospitalidade é aquela ajuda que se nos aparece hoje e que nós não deixamos para amanhã. A vida, ou Deus, como queiras entender, conhece as nossas possibilidades de servir e nos manda que procuremos pessoas ou coisas à altura de serem ajudadas por nós. Quando entendemos essa linguagem dos fatos, somos hospitaleiros. Quando a recusamos, aproveitando-nos da oportunidade dada pela vida somente para nos satisfazer, e saímos cantando em agradecimento, às vezes, ao Senhor, no egoísmo inflamado que nos leva somente a tirarmos proveito próprio, sem sentir o sofrimento alheio. Às vezes, meus amigos, nós deixamos passar a oportunidade de servir ao nosso próximo. Não percebemos que é aquela hora, às vezes por displicência, às vezes por estarmos com pressa,
por diversas razões, e perdemos a oportunidade de agir e de ser hospitaleiros naquela hora. Continuando, o outro parágrafo, por favor, Gustavo. A hospitalidade é a caridade que atiça na mente e no coração o modo de aproveitar o máximo de tempo, sem perda de outros deveres, para dar as mãos ao que sofrem e, principalmente, aqueles que aparecem em nossos caminhos e ainda têm os infortúnios ocultos, que aparecem para nós, mas não exigem de nós assistência alguma, não por vaidade e orgulho, mas com medo de transferir aos outros suas responsabilidades aparentes. De qualquer modo, a nossa obrigação como hospitaleiros, pela força de Deus, é servir, sem pensar em tirar algum proveito. É auxiliar, sem que o nosso coração possa exigir que o auxiliado tenha de assumir compromissos conosco. É fazermos o que está ao nosso alcance, sem o drama do exagero. É, acima de tudo, não falar aos outros o que estamos tentando fazer por amor. Ao anunciarmos que estamos fazendo isso ou aquilo de bom para alguém, é o tal de louvor em boca própria. Escurece-se a ação benfeitora e todo esse gesto antipatiza-nos com os que nos ouvem. Deus nos recompensa pelo bem que praticamos em todos os ângulos da vida. Contudo, nem de Deus deveremos exigir ou pensar, por segurança, que haveremos de receber troca pelo que fizermos. Eis aí o comércio destemperando os sentimentos da fraternidade. Faz o bem, a caridade, ama o próximo, ser hospitaleiro como se estivesse respirando o ar ou sorvendo a água, vestindo ou fazendo o asseio corporal. Faze tudo com alegria e por amor. Pois é, meus irmãos, não julguemos ninguém na caminhada terrena. Todos nós temos infortúnios. Se pudermos tomar mais leve o fardo do nosso irmão, façamos e pronto. Mas alardear, exigir recompensa, benefício ou trocas é contra os ensinamentos do Pai. Isso eu já falei no meu estudo de generosidade, né? Então, vamos aproveitar o momento, né? Vamos aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa frente para a gente ser sempre portador de um auxílio a quem quer que precise. Continuando, Gustavo. Pedro estava entendendo o que poderia lhe tocar como sendo um aviso. Desde as primeiras palavras de Jesus, ele já sentira sua fala ir direto ao tribunal da consciência. Baixou a cabeça, colocando-a entre as pernas, mantendo o ouvido atento à dissertação do mestre sobre a hospitalidade. Jesus Cristo, ante todas as expectativas, continua severo. Pedro, o homem, quando começa a ser reto, não se demora a reparar as faltas cometidas. A sua ação acompanha imediatamente o arrependimento para que a consciência desate para o coração o ar puro do amor e restabeleça no mundo íntimo a paz e o trabalho com dignidade. Pedro, ao ouvir essas palavras, não pensa muito no que estava pretendendo fazer. Levanta-se, mesmo sabendo que poderia ser uma afronta aos seus companheiros,
sai devagarinho, escapole pela porta, rumando para um mercado próximo. Compra o necessário para uma família em desespero e ruma em direção à casa do menino pastor. Ele tinha um compromisso assumido ali. Continuando, por favor. O mestre não precisaria perguntar para onde Pedro tinha ido. Sabia do segredo de consciência do pescador. O nazareno, dando a entender que não notara nada, para que os discípulos se tranquilizassem, toma novamente a palavra. Meus filhos, é certo que o mundo está cheio de sofredores, esperando mãos amigas que lhes levem consolo, se não cura. E é para isso que estamos formando uma comunidade de homens hospitaleiros que não medem sacrifícios para ajudar. Esperamos em Deus que os nossos ideais possam se estender ao mundo inteiro. Se pensarmos em atender a todos sem condições, seremos somente pessoas que pensam e falam, sem dar ao menos um passo para enxugar uma lágrima. Vamos pedir a Deus por todos e fazer o que se encontra ao nosso alcance. Que amanhã o Senhor nos ajudará, enviando-nos mais companheiros para restabelecer todas as coisas. Cada bem que fizerdes aos outros por amor às criaturas é uma semente de caridade plantada no coração. Dali sairão muitos a se empenhar em outros trabalhos em favor dos que sofrem. Devemos ser sensíveis aos infortúnios alheios e, é certo, aos sofrimentos visíveis que se mostram a público. Porém, não devemos nos impressionar muito com tanta miséria que campeia entre os homens. O dever maior é começar o trabalho do bem nos moldes que o amor nos propõe, porque o tempo vai ser um ampliador de luz a multiplicar os tesouros da saúde e da alegria, da paz e da esperança no mundo inteiro. Pois então, meus irmãos, nós temos aí a comprovação de que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Cada um ajudando o outro, de mãos dadas, somos mais fortes. E todos nós com um mesmo objetivo, com o mesmo ideal, com o mesmo amor, com a mesma vontade de ajudar, com certeza nós seremos muito mais fortes, porque a união faz a força. Bom, continuando com a palavra de Jesus, quase terminando já. Meus filhos, na verdade, existem muitos homens que ainda não puderam conhecer e sentir a honestidade, o dever para com a sociedade, o perdão diante das ofensas, o egoísmo quando as necessidades são de todos, a maldade quando todos somos procedentes da mesma fonte, Deus. Desconhecem a caridade que tem o poder de restabelecer toda a esperança da terra. É por certo que o amor, que além de ser vida, dá vida a todas as criaturas de Deus. Pois não é por isso que vamos fechar ou deixar de abrir a nossa escola do trabalho nos hostes do bem e colocar nele o grandioso nome de hospitalidade. E remata com ênfase. Seguremo-nos as mãos, tornando-nos mais fortes. Vamos ao encontro sem distinção. Vamos ao encontro de Deus
sem distinção, que o amor de Deus nos cobrirá de bênçãos. Vamos. O mestre se levanta e torna a dizer: vamos, que Pedro já foi. Então, gente, isso eu não poderia, de maneira nenhuma, substituir. A palavra de Jesus é única. Nós teríamos que repartir essa leitura, acompanhar essa leitura, porque é de tanta beleza, de tanta intensidade, de tanto amor, de tanta doçura, de tanto ensinamento, que tem coisas que a gente não consegue substituir as palavras, e principalmente as palavras do mestre. Quero aproveitar aqui que eu acho muito propício, muito pertinente, falar sobre um trabalho que nós fazemos no Júlio Olivier. Eu acho que se encaixa perfeitamente no tema de hoje, que é a hospitalidade do coração. O Centro Espírita Júlio Olivier, o Grupo Espírita Júlio Olivier, como tantos outros centros espíritas de Macaé e por esse Brasil afora, fazem diversos trabalhos. Mas o trabalho que eu vou salientar aqui hoje é um trabalho que nós fazemos, que é o culto no lar, ou encontro no lar, né, Miriam? Esse trabalho é de uma grandeza, de uma beleza, de uma intensidade tão grande. É o seguinte, todo aquele frequentador do Júlio Olivier, tanto médium como visitante, que precisar de um atendimento no lar, é só comunicar a um dos médios ou a um dos componentes do grupo. Se for simplesmente uma pessoa também conhecida de algum frequentador do centro, também vai ser atendido da mesma maneira. É encaminhado a Miriam o pedido de uma visita no lar à casa dessas pessoas. Nós temos um grupo. Isso funcionava antes da pandemia. Com a pandemia, nós tivemos que fazer uma parada, né? Mas, se Deus quiser, voltaremos. E reúne mais ou menos de 17, 18 pessoas nesse trabalho. É lógico que nem todos, às vezes, comparecem, né? A gente tem um grupo de 17, 18 pessoas justamente por causa disso. Porque quando um não pode ir, o outro pode ir, e geralmente vão de 12, 13, 7, 5, mas sempre vamos. E uma coisa que eu admiro demais nesse trabalho é a coesão dos seus participantes. Eu acho lindo, eu sempre falo para a Miriam, é um trabalho que envolve a gente de uma tal maneira que nos sentimos tão úteis, as formiguinhas levando o Evangelho de Jesus à casa daqueles que precisam. E quando Miriam marca, né, ela faz a agenda para o mês, vamos assim dizer. Se tem para todas as segundas-feiras, é todas as segundas-feiras. Se não tem para todas as segundas-feiras, ela já comunica a gente, e nós sabemos, naquele dia tem na casa de fulano de tal, quem tem disponibilidade para ir. Outro detalhe importantíssimo desse trabalho, que eu acho lindo, é que quando um não tem condição de ir, o outro irmão pega em casa para levar. Quando um não sabe o caminho, o outro irmão para num lugar e espera e vamos juntos para a casa dessa pessoa. Então, e sempre é de 7 às 8 às segundas-feiras. Então, a partir de 6h30 já você está fazendo movimento, você vai encontrar onde você vem me buscar e nós saímos. Chegamos geralmente um pouquinho antes na casa das pessoas. Somos tão bem recebidos.
com tanto carinho, com tanto amor. E é um trabalho muito envolvente, porque do momento que nós chegamos, entramos, sentamos, nós não sabemos o que a espiritualidade designa para aquele momento. Cada um leva um livrinho, lá na hora se abre, no que cair, caiu, e as leituras como se fossem teleguiadas, se caem, se cruzam, se completam. Depois que termina, nunca saímos assim que termina, porque é sempre um quer perguntar uma coisa, outro quer perguntar uma coisa, querem aproveitar o mais que podem aquele momento, e aí é um cafezinho, é um bolinho, é um refresco que servem para a gente, e a gente fica naquele ambiente. Gente, que maravilha! Essas reuniões acontecem por aniversário de alguém, para pedir por doença, para pedir bênçãos, para comemorar aniversário, por morte de alguém, pelo motivo que a pessoa necessitar. Então, é só contatar e a gente sai nessa caravana, a caravana do amor, né, Miriam? A caravana do bem, a caravana da esperança, a caravana da fé, a caravana que leva o evangelho de Jesus na casa da quem a gente puder. Então, isso é muito bom. Eu não poderia deixar de falar aqui hoje, nesse trabalho, que eu estou falando sobre hospitalidade, de falar sobre a hospitalidade do coração. Bom, quando eu cheguei a esse ponto do meu estudo, eu falei assim, dei por encerrado o meu estudo. Graças a Deus, eu terminei o meu estudo. E naquela noite eu fui dormir tranquila. Falei assim, meu Deus, eu consegui encerrar o meu estudo sobre hospitalidade, agradecendo muito a espiritualidade. Fiz minha prece para dormir. E sempre a gente se ajeita naquele jeitinho que a gente fica esperando o sono, né? Aí veio aquela perguntinha assim, não dizem que a gente tem uma vozinha interior? Você acha que você já falou tudo? Aí eu falei assim, meu Deus, está faltando alguma coisa em relação ao estudo? Aí logo depois veio outro segredinho assim no meu ouvido. Como que você vai falar de hospitalidade sem falar em amor? E aquilo me balançou. Dormi, no dia seguinte de manhã, acordei, fiz minha prece matinal e fui para o quarto onde eu tenho a minha biblioteca. E olhei em direção aos meus livros e falei, eu tenho que falar de amor. Aí eu falei assim, lembrei do meu caderninho, porque eu faço as minhas anotações, peguei ele, estavam lá 3 livros anotáveis sobre o amor. Peguei os 3, vim para a sala, tomei meu café e encontrei nesse livro aqui, de José Carlos de Luca, gosto muito dele, Na Luz da Vitória. Eu sou apaixonada por José Carlos de Luca. Eu acho que ele tem as palavras que chegam ao seu coração. E eu fiquei tocada e achei que era isso que estava faltando, e então completei o meu estudo através desse último encontro que tive com José Carlos de Luca nessa palavra de amor. Vocês já devem ter lido ou ouvido
aquela mensagem de São Paulo em Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7, que diz que sem amor nós nada seríamos. Então, é só imaginarmos um médico sem amor, um religioso sem amor, um professor sem amor, um pai sem amor, uma família sem amor, enfim, um homem sem amor. Afirma São Paulo que o amor não é egoísta, porque o amor é bondoso. O amor inclui o outro em seu projeto de vida. O egoísmo exclui. E quando excluímos, quando pensamos exclusivamente em nosso próprio bem, não conseguimos sentir a felicidade genuína e sustentável, porque ficamos intoxicados de nós mesmos. Vivemos como estradas solitárias, quando deveríamos viver como ruas com muitas travessas. A felicidade não consiste em ter coisas, mas, sobretudo, em ser gente, ser humano, com sua característica mais bela, que é o dom de amar e ser amado. Ao nos criar, Deus transmitiu a cada um de nós o gene espiritual do amor, de modo que o homem somente se realiza quando também ama. Isto, quando também quer bem as pessoas à sua volta, fazendo a elas o que gostaria que essas pessoas lhe fizessem. Essa é a lei maior que Jesus ensinou a todos nós. Sendo uma lei espiritual que dirige nossos destinos, todas as vezes que o amor, em suas mais diversas faces, como o afeto, a generosidade, o perdão, a caridade, a alegria, a renúncia, a boa vontade, se expressar em nossos atos, viveremos em harmonia. E o perfume da felicidade nos envolverá como bênçãos de saúde e paz. Mas quando o amor se ausenta de nossos gestos, pensamentos e palavras, a desarmonia surge em nosso caminho. E o que sentimos não é um vazio interior. Nós estamos cheios de uma vida centrada, muitas vezes, só em nós mesmos, em nossas necessidades. Ficamos, então, fora da lei do amor. Por isso, não nos sentimos realizados, completos e felizes. A escritora Marta Medeiros, numa das suas crônicas no jornalzinho, na revista de domingo que vem no jornal Globo, com sua sensibilidade, ela tocou nessa ferida do egoísmo, do egocentrismo. Ela escreveu assim: a vida se tornará mais leve e divertida se pararmos de nos autoconsumir com tanta ganância e dermos uma olhadinha para fora. A gente perde muito tempo pensando na nossa imagem, no nosso futuro, nos nossos problemas, nas nossas vitórias, no nosso umbigo. Até que um dia acordamos asfixiados, enjoados, sem ânimo e sem paciência, para continuar sustentando a pose, correspondendo às expectativas, buscando metas irreais, vivendo de frente para o espelho e de costas para o mundo. Voltando a José Carlos de Luca. Viver somente para a gente nos desgasta e adoece. Gustavo, pode botar o último slide. Viver somente para a gente mesmo
nos desgasta e adoece. Viver no amor nos abastece, revigora, nos realiza, traz plenitude. E assim nos cura da maior doença que acomete o ser humano, que é o egoísmo. Quando nos aproximarmos do fim da vida, tenho certeza que não iremos nos perguntar sobre o saldo da nossa conta bancária, mas o quanto teremos ou não preenchido nossas vidas com amor. Precisamos esquecer um pouco de nós e começar também a pensar nas necessidades do outro. Menos eu e mais nós. É assim que vamos nos desintoxicando de nós mesmos. Gente, não é à toa que Jesus nos legou tanto amor. O amor pleno, o amor maior, o amor caridoso. Que belo sentimento, né? Muitas vezes não agimos como esse belo sentimento nos manda. Somos seres imperfeitos em evolução. Temos muito que aprender e treinar os valores reais e puros de nossa vida. Mas errando, aprendendo, consertando, vamos melhorando, evoluindo a cada dia. Abençoados por Deus, com as mãos ternas de Jesus, vamos caminhando. Que possamos exercer a hospitalidade do coração sempre que possível for. Obrigado pela atenção, meu carinho e boa noite a todos vocês. Aqui, nesta casa eu me encontrei.